Já pensou você tem uma só tecnologia, ultrassom, radiofrequência e lipoled, para tratar gordura localizada, celulite, flacidez e rejuvenescimento? Este é o Hybros, a nova tecnologia da Adoxy Medical. Eu sou Camila Katsuragi, fisioterapeuta dermatofuncional, e vim hoje desvendar essa maravilhosa tecnologia para você. O que faz o Hybros ser uma tecnologia tão diferente e tão desejada hoje no mercado da estética? Porque ele é um aparelho que reúne lipocavitação de 40 kHz, radiofrequência e lipoled. Quando trabalhamos essas três tecnologias ao mesmo tempo, nós temos o que nós chamamos de terapia híbrida. Trabalhamos ultrassom simultaneamente com radiofrequência e ainda o lipoled. Eu vou desvendar para vocês hoje todas as novidades e todos os segredos da lipocavitação, da radiofrequência e do lipoled, tanto para você trabalhar de maneira separada, como para você trabalhar na terapia híbrida. Uma das grandes vantagens do Hybros é a sua lipocavitação de 40 kHz. Uma lipocavitação de 40 kHz que chega ao triplo de potência efetiva do que os outros aparelhos do mercado. Isso faz dela uma tecnologia onde você vai ter muito mais potência, com muito mais efeitos fisiológicos em menos tempo. Outra característica dele é a sua radiofrequência. A radiofrequência do Hybros não é aquela radiofrequência onde você tem um aumento abrupto da temperatura. Essa radiofrequência é uma radiofrequência que começa a subir a temperatura de maneira lenta. Com isso, o cliente sente mais conforto e você tem muito mais segurança na hora de trabalhar. Além dessas duas tecnologias, nós temos também o lipoled, que é a grande sacada deste aparelho, pois com o lipoled associado ao ultrassom e também à radiofrequência, nós temos um aumento e uma otimização da lipólise do tecido ao trabalharmos. Além do lipoled ter um efeito sensacional na produção de fibroblastos, onde otimiza o trabalho da radiofrequência e também trata a flacidez. Vamos falar agora a respeito da lipocavitação. Todos nós já sabemos que a lipocavitação é um ultrassom de cavitação instável. Todos os ultrassons, quando fazem a cavitação instável, são considerados lipocavitadores ou até mesmo ultracavitadores. A grande sacada é que o Hybros possui a melhor frequência para ocorrer os melhores efeitos fisiológicos na gordura, que é a frequência de 40 kHz. Temos em muitas literaturas a comprovação científica de que 40 kHz faz um processo fisiológico chamado de apoptose. A apoptose nada mais é do que a morte programada da célula. Quando nós fazemos o ultrassom do Hybros, a gente tem um efeito de liberação de hidroxilas, que são radicais livres. Quando ocorre a liberação dessas hidroxilas, o adipócito sofre um processo de exacerbação de radicais livres. Com isso, a gente tem a lesão mitocondrial, fazendo com que essa célula de gordura perca sua função. Assim, a gente vai ter o processo de apoptose. O que é a apoptose? A apoptose é a morte programada de uma célula. Eu costumo brincar que a gente chama de morte morrida, porque a célula implode, ela morre para dentro. Como que ocorre a apoptose? Todas as vezes que a célula perde a função, nós temos um processo de apoptose. É liberado caspases, que são marcadores inflamatórios, nos quais eles ativam citocinas da célula de gordura, que nós podemos chamar de TNF-alfa e interleucina 6. O TNF-alfa e a interleucina 6, elas começam a fazer a degradação dessa gordura e começam a chamar os macrófagos, que são as nossas células de defesa para poder ocorrer a digestão intracelular. Quanto mais TNF-alfa e interleucina 6 eu tenho no meu tecido adiposo, maior é o processo de apoptose, pois muitos macrófagos vão para essa região e vai ocorrer a digestão intracelular, também chamada de fagocitose. Na apoptose ocorre uma leve inflamação. Essa inflamação, pessoal, não é uma inflamação exacerbada, mas sim uma inflamação controlada. Então, todas as vezes que nós fizermos o Hybros na função de 40 kHz de ultrassom, nós iremos gerar esta inflamação local.
Esta inflamação, ela pode levar até 18 horas para começar a ocorrer. E depois dessas 18 horas, a gente já tem o processo de apoptose. Todas as vezes que nós tivemos o processo de apoptose, a célula perdeu a função e morreu. Isso quer dizer que nós vamos eliminar a gordura e não teremos nenhuma recidiva depois. Segundo Honda 2003, além do efeito de apoptose, o ultrassom de 40 kHz também pode desenvolver a função de lipólise. Na função do híbridos, além da apoptose com a morte programada da célula e a digestão intracelular, que é a fagocitose, nós temos também a ativação do P53, que é o guardião do genoma. O P53 vai ativar o citocromo C. Como? Ele libera hidrogênio para fora da célula, este hidrogênio ativa as mitocôndrias e com isso eu tenho também o processo de lipólise. O híbridos, além de fazer a apoptose, também faz lipólise no mesmo ultrassom. Com a sua potência diferenciada 3 vezes maior do que as outras potências do mercado, este efeito é infinitamente maior. Além da lipocavitação, o híbridos também apresenta uma radiofrequência e sua radiofrequência ela é muito diferenciada. A radiofrequência ela tem a função não só de tratar a flacidez, mas também de tratar a gordura localizada. Como essa radiofrequência atua na gordura localizada? Quando nós trabalhamos a radiofrequência juntamente com o ultrassom na terapia híbrida, a radiofrequência ela melhora muito a qualidade do adipócito e aumenta a sua temperatura local. Este aumento da temperatura local libera noradrenalina, que vai se ligar aos receptores beta-3 dos adipócitos e ativar a lipólise. Com isso, a gente tem lipólise também pela radiofrequência. Além dos efeitos da radiofrequência na lipólise, existem alguns estudos científicos que já comprovam também a apoptose pela radiofrequência. Segundo Moreno Moraga, de 2007, ele conseguiu comprovar que o aumento da temperatura também leva à morte mitocondrial do adipócito, fazendo com que ocorra também a apoptose por ação da radiofrequência. Quando nós unimos tanto a radiofrequência quanto o ultrassom no híbridos ao mesmo tempo, nós teremos 2 vezes mais apoptose do que se tivéssemos fazendo em terapias separadas. Para finalizar, Boniski em 2010 conseguiu comprovar a liberação de glicerol na corrente sanguínea depois de aplicar radiofrequência em peles de carneiro. Isso faz com que a radiofrequência tenha comprovação científica na lipólise e liberação do glicerol com otimização do ácido graxo pela mitocôndria. Na radiofrequência, nós também temos o efeito de melhora na flacidez da pele. Como que isso se dá? A radiofrequência libera as famosas chaperonas, principalmente a proteína de choque térmico P57. A P57 ela faz com que o meu corpo produza mais fibroblastos e com isso uma maior produção de colágeno e elastina. A alta temperatura da radiofrequência também faz com que o meu corpo aumente a contração do colágeno, então eu tenho uma melhora imediata e prolongada na flacidez da pele. Nós iremos falar agora a respeito do LipoLED. O LipoLED ele tem a função de ativar a mitocôndria e fazer com que a mesma traga para ela íons hidrogênio. Quando nós temos este aumento de íons hidrogênio na mitocôndria do tecido adiposo, a gente vai ter uma maior atividade de ATP. A mitocôndria vai precisar gastar mais ATP. Com isso, a gente tem uma liberação de cálcio intracelular. Este cálcio intracelular ativa uma enzima chamada de lipase hormônio sensível. E essa lipase hormônio sensível vai ativar ainda mais a lipólise. Quando nós fazemos o LipoLED de maneira separada, nós temos ativação apenas da mitocôndria. Quando nós fazemos ele associado à ultracavitação e à radiofrequência, como é o caso do híbridos, nós teremos 3 vezes mais atividades tanto de lipólise quanto de apoptose. Qual é a grande vantagem de se ter uma terapia híbrida em sua clínica? Você vai ter apoptose de ultracavitação, apoptose e lipólise de radiofrequência e lipólise muito exacerbada de LipoLED. Quando nós trabalhamos uma terapia híbrida, nós conseguimos resultados tanto em gordura, quanto em flacidez, quanto em celulite, ou seja, tratamos 3 disfunções num aparelho só. Além disso, o nosso tempo de aplicação se torna menor, fazendo com que a nossa lucratividade na clínica seja cada vez maior. É disso que nós queremos, não é mesmo? Vou mostrar para vocês agora alguns dos nossos resultados. O primeiro deles é essa paciente, no qual ela apresenta gordura localizada tanto de flancos quanto de abdômen, apresenta também flacidez pós-gestacional. Com ela, trabalhamos a terapia híbrida. Nós fizemos 6 sessões e ela obteve este resultado.
Essa paciente também fez a terapia híbrida com a gente. Nós trabalhamos gordura localizada de abdômen e, por incrível que pareça, nós não trabalhamos flancos. Mas pelo efeito lipolítico e apoptótico do abdômen, ela acabou reduzindo também flancos. Nessa paciente, nós fizemos apenas 3 sessões e o resultado foi incrível. Agora nós vamos para a prática do Híbrios. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar tanto a terapia individual quanto a terapia híbrida. Vou mostrar alguns dos parâmetros que eu, Camila, uso em minha clínica para tratar gordura localizada, celulite e flacidez. Vamos lá? Para a gente poder começar o tratamento com a terapia híbrida, nós devemos ligar ele sempre na fonte de voltagem preferencial do seu aparelho e vamos ligar o aparelho. Quando nós ligamos o nosso aparelho, nós vamos entrar na função tratamento. Quando trabalhamos na função tratamento, nós vamos ter tanto a radiofrequência, quanto o lipoled, quanto a ultracavitação, quanto o tratamento híbrido. Suponhamos que você queira trabalhar apenas a radiofrequência. Você vai trabalhar a radiofrequência, vai aumentar ou diminuir a potência. Você pode também trabalhar a frequência de aplicação. Lembrando que quanto menor a frequência, mais profundo é, e quanto maior a frequência, mais superficial é. Nós temos também na função frequência. Lembrando que quanto menor a frequência, mais profunda a gente pega, e quanto maior a frequência, mais superficial a gente pega. Nós também temos o controle de tempo de tratamento. Segundo os artigos científicos, a gente pode trabalhar a 40 graus, levando sempre em consideração a temperatura local, se possui ar-condicionado ou não, e depois, chegando aos 40 graus, ficarmos 10 minutos. Isso seria para eu trabalhar apenas a função radiofrequência. Suponhamos que você queira trabalhar apenas a função do lipoled. O lipoled ele é muito simples. Nós temos o cabeçote aqui, vamos ligar e ele vai acender as luzinhas. E nós temos agora a função ultracavitação. A função ultracavitação é a que possui a maior potência do mercado. Nós podemos chegar até 7,65 watts por centímetro quadrado quando nós alcançamos 150 watts de potência. Sempre iremos trabalhar no modo contínuo ou pulsado. O que vai determinar é a patologia ou disfunção estética na qual eu vou trabalhar. E vou trabalhar sempre no tempo de on e off, onde quanto mais tempo eu fico, mais tempo de ultrassom, menos tempo eu fico, menos tempo de ultrassom. E por fim, nós iremos trabalhar a terapia híbrida. Aqui nós iremos trabalhar tanto a função ultrassom, quanto a função radiofrequência mexendo em potência e frequência, quanto na função lipoled. Eu vou mostrar para vocês agora como funciona o cabeçote do Híbrios. Este daqui é o cabeçote do Híbrios. Vejam vocês que ele possui um cristal para o ultrassom, ele possui 3 ponteiras para a radiofrequência e 3 luzinhas para o lipoled. Quando nós formos trabalhar apenas a função do ultrassom, apenas este cabeçote do meio vai trabalhar, pois este é o cabeçote onde se encontra o cristal do ultrassom. Quando nós formos trabalhar apenas a radiofrequência, apenas essas 3 ponteirinhas aqui irão trabalhar, pois são elas que emitem as ondas de radiofrequência. E quando nós formos trabalhar o lipoled, essas luzinhas irão se acender. Suponhamos que nós iremos trabalhar para a gordura localizada. Eu posso trabalhar tanto a terapia híbrida quanto a terapia apenas de ultrassom. Eu uso a terapia de ultrassom para estimular outros tipos de método, como por exemplo hidrolipoclasia, o Mega Contour ou quando eu quero apenas a função do ultrassom. Caso eu queira trabalhar na função de ultrassom, eu tenho que sempre calcular a quantidade e o volume de gordura que a minha cliente apresenta. Se a minha cliente apresenta muita gordura, eu vou usar uma potência maior. Se ela apresenta média gordura, eu vou usar uma potência intermediária. E se ela apresenta pouca gordura, eu vou usar uma potência menor. Eu vou mostrar para vocês. Então, se nós formos trabalhar o modo ultrassom apenas com a ultracavitação, eu vou entrar no modo ultrassom e vou colocar para pouca gordura. Então, eu vou colocar sempre o mínimo de potência possível. À medida que minha paciente for aumentando o resultado, ou caso ela não apresente tanto resultado na primeira sessão, nas próximas eu aumento um pouquinho mais a minha potência.
Eu sempre trabalho para gordura localizada no modo contínuo, porque eu preciso do modo contínuo para que ocorra a liberação de hidroxila e com isso eu tenho o efeito de apoptose. E o meu tempo, ele sempre vai ser calculado pela era do ultrassom. Para cada era de ultrassom, eu vou ficar entre 3 e 4 minutos por era. Então, quando eu for fazer o meu tratamento de gordura localizada, eu vou calcular pelo número de eras desse ultrassom. Se for 4 eras, eu vou ficar 16 minutos. Se for 2 eras, eu vou ficar 8 minutos. Lembrando que são 4 minutos por era de ultrassom. Agora, nós também podemos trabalhar a terapia híbrida para gordura localizada. Quando eu for trabalhar a terapia híbrida na gordura localizada, eu vou usar LipoLed, radiofrequência e ultrassom ao mesmo tempo. Então, eu entro sempre na função terapia híbrida, calculo a quantidade de gordura do meu cliente. Quando eu for trabalhar a gordura média entre 100 e 120 de potência e sempre quando eu for trabalhar uma quantidade, um volume muito grande de gordura, entre 120 e 150 watts. É muito importante, pessoal, que vocês não já coloquem a potência máxima no seu aparelho, pois senão a gente vai estar sempre entregando o máximo nas primeiras sessões e o seu corpo vai ficar mal acostumado. Para a gente trabalhar também na função radiofrequência, eu vou trabalhar sempre com frequências baixas. Então, quanto maior a quantidade de gordura, menor é a frequência. Eu posso trabalhar a partir de 5 até 10 MHz. Quando eu vou trabalhar uma gordura média, eu trabalho de 10 a 15 MHz. E quando eu for trabalhar uma gordura grande, eu trabalho acima de 15 MHz. A radiofrequência tem que ser também no modo contínuo e a potência dela também vai seguir a linha de raciocínio de volume de gordura. Quanto mais gordura, mais potência. Quanto menos gordura, menos potência. Por fim, eu vou trabalhar o LipoLed, onde eu vou colocar sempre ele na função ON e vou ligar as 3 terapias ao mesmo tempo. Para eu ligar as 3 terapias, eu preciso calcular o tempo de terapia híbrida e, com isso, apertar o pedal para dar início. Quando nós formos trabalhar a terapia híbrida, é interessante usar apenas o gel glicerinato. Quando nós formos trabalhar celulite com híbridos, a gente pode usar tanto a terapia individual da radiofrequência, como podemos também tratar a terapia híbrida da radiofrequência. Se você tem uma celulite no qual você apresenta um grau 1 ou um grau 2, eu sugiro que vocês sempre façam a radiofrequência associada ao LED. Vamos ver primeiro a radiofrequência. Para tratar a radiofrequência, eu tenho que trabalhar frequências mais altas, pois a celulite ela é mais superficial do que a gordura localizada, e vou trabalhar em potências mais brandas. Então, sempre começo com menos potência e vou aumentando à medida que o meu cliente for sentindo resultado ou necessidade de aumentar. Sempre vou trabalhar no tempo proporcional ao aumento da temperatura. Aumentou a temperatura entre 37 e 38 graus, eu vou manter 10 minutos naquela região. Pessoal, a gente tem que lembrar que celulite, quando está no grau inflamatório, nós não podemos gerar muito calor. Nós temos que saber amolecer sem gerar muito calor. Então, eu sugiro que nós trabalhemos sempre na menor potência possível, na maior frequência para ser mais superficial. Pronto. Para celulites mais fibrosadas, a gente vai trabalhar sempre na terapia híbrida. A terapia híbrida, pessoal, para a celulite, ela é muito indicada para quando a cliente apresenta gordura localizada junto. Então, se é aquela paciente que apresenta muito culote, com muita celulite, eu sempre trabalho na terapia híbrida. Vou sempre acompanhar a potência com o volume de quantidade de gordura, mais volume, mais potência, menos volume, menos potência. A radiofrequência vai acompanhar sempre mais superficial, então uma frequência maior, e a potência vai acompanhar também o grau de inflamação. Algumas literaturas exaltam que o ultrassom pode ser trabalhado no modo pulsado, mas também pode ser trabalhado no modo contínuo, lembrando sempre as reações fisiológicas do seu organismo. Posso trabalhar também para a celulite a LipoLed, pois ela vai estimular muito a função de lipólise e reduzir a gordura que está ali presente. Por fim, nós vamos tratar também a flacidez. A flacidez no híbridos nós podemos trabalhar tanto a radiofrequência, aonde nós usaremos uma potência bem alta, numa frequência maior para ser mais superficial,
E vamos fazer o processo de aumento de temperatura. Nesta terapia, nós podemos chegar acima de 40 graus. Apenas nessa terapia, no qual nós iremos trabalhar flacidez, pois com isso nós teremos a termocontração do colágeno e teremos também o efeito de liberação de chaperonas, que são as proteínas de choque térmico. Vocês têm que lembrar de uma particularidade muito grande. O Híbrios, ele não foi projetado para um aumento rápido e brusco da temperatura. A temperatura, ela sempre vai aumentar de maneira lenta e gradual. Então não se assuste se o seu aparelho demorar um pouco para chegar na temperatura desejada. Isso é benéfico e importante para o organismo do seu paciente, que vai ter um maior conforto, e para a máquina, que não vai ter uma sobrecarga de temperatura. Agora, se a sua cliente apresenta uma gordura localizada acompanhada de flacidez, eu sugiro entrarmos na terapia híbrida, onde a gente vai trabalhar o ultrassom de acordo com a quantidade de gordura na potência, no modo contínuo. Vamos trabalhar a radiofrequência em potências bem altas, sempre em frequências mais altas, que são mais superficiais. E por fim, vamos ativar também a função do LipoLED, pois a luz vermelha também tem a função de ativar fibroblastos. E aí, pessoal, gostaram da aula? Eu adorei estar com vocês, principalmente para falar dessa tecnologia que faz parte do dia a dia da minha clínica, que me entrega excelentes resultados, e principalmente por ser da Doxy Medical, que é essa empresa que acredita no potencial do profissional. Um grande beijo para vocês!